ponto interessante que você falou, que eu acho que até tentar endereçar isso com o Velica aqui, você tem essas empresas com esse banco de terreno, de ativos aqui, de banco florestal, e eles têm a chance também, tokenizando, de destravar a liquidez disso aqui que está dentro de casa também, né? Você enxerga dessa maneira? Como é que isso tem feito? Eu acho que sim, os principais pontos que eu gostaria de trazer nessa conversa são o seguinte. Primeiro que, ao buscar a tecnologia blockchain, já havia a identificação de dores que a tecnologia poderia atender. Então a gente fala assim, né? A gente está acostumado a falar sobre aqueles itens, né, que o blockchain traz ao mercado, mas geralmente ele não traz de uma forma globalizada e geral para todos os casos. Mas nesse caso especificamente a gente está falando de eliminação de intermediários, a gente está falando de transparência, a gente está falando de habilitação de mercado secundário, a gente está falando de registros online real-time de transações que vão ocorrer ali on-chain, né, como a gente está acostumado a dizer. E eu acho que na verdade, essas são as principais características para que esse projeto tenha sucesso no blockchain. Sim. E aí, quando a gente está falando de como isso foi construído, né, na verdade tem todo um processo que ele, assim, não vou dizer que ele é simples ou não, mas ele é um processo extremamente regulado do ponto de vista jurídico, tem um processo de onboarding tanto para quem vai fazer a venda, né, das suas terras ou da sua madeira, né, especificamente, porque a gente está falando de madeira, mas tem um registro das terras, tem um registro da propriedade, tem um registro das pessoas e dos proprietários, vai ter um registro de investidores, então, tem um processo de know your customer ali, de know your business, né, como a gente está acostumado a dizer, que é extremamente amplo e é validado pela empresa de uma forma muito correta. Por quê? Porque isso vai trazer transparência e segurança para quem for investir nestes tokens, nessa plataforma. E aí a gente está falando de liquidez, né? Você imagina que a gente está falando de 7 anos, ele acabou de falar aí de 10 bilhões de ativos imobilizados. Imagina que eu tenho a necessidade de liquidez por N motivos dentro da minha companhia e eu tenho lá um contrato de R$1 bilhão em tokens florestais, dentro da Forest Token. A plataforma, ela já auto-habilita, da forma como ela está construída, a revenda deste contrato ou destes tokens no mercado secundário para as pessoas ou empresas, né, no caso, são investidores qualificados, a gente está falando de tickets mais altos, mas para que as pessoas ou empresas possam comprar aquele contrato e negociado entre eles ali. Tem uma sala de negociação, isso fica tudo registrado, como isso foi feito, de que forma foi feito, os valores. Mas eu não estou falando só de viabilizar o mercado secundário graças à tokenização, mas estou falando também da criação do mercado secundário. Que não existia. Não existia. Via marketplace. Né? Via marketplace. Então, no final do dia, trazendo para termos mais mercado tradicional, você está criando uma bolsa, né, entre aspas, uma espécie de um ambiente, vamos mudar o nome, um ambiente de troca desses tokens, compra e venda desses tokens. Eu até diria aí, Bruno, de conhecer o que tem de oferta, porque também isso é importante você ter essa divulgação e a gente consegue isso internamente. Você ter um encurtamento do tempo e do custo de uma due diligence. Por que o jurídico é caro? Porque ele tem que levantar tudo, né? Isso é horas de advogado e de um escritório caro. Então você demora meses para fazer o levantamento de todo esse risco. O que nós fazemos com essa tokenização? Quem vai comprar o token vai garantir a madeira dele no volume que ele quer. Mas ele não assume a floresta, ele não assume o manejo. Então eu já não tenho que analisar vários riscos daquela operação. Eu minimizo, né? Cara, o que me choca, de certa forma, é que não existia balcão organizado assim antes. Uma indústria desse tamanho? É um esforço no lado jurídico que eu fui depois estudar, entender. É um esforço desde a década de 90, pelo menos, porque a nossa bolsa é jovem, né? Mas desde a década de 90 tentando trazer para Faria Lima. Então isso que o Rodrigo colocou como missão é real. É real. Eu acho que algo que é muito importante a gente está seguindo um caminho exatamente para poder chegar lá nesse futuro de ter sim uma bolsa, ter algo que a gente possa de repente chegar lá no futuro e levar esse investimento para o varejo. Aí a gente tomou todos os cuidados e aí a gente sempre brinca, né? Essa é a vantagem de ser CEO de startup com mais de 40. A gente não sai quebrando tudo. Vamos junto. A gente tomou, a gente é precavido. Então, a gente depois, o Fernando até pode falar um pouquinho mais, a gente fez uma consulta na CVM para embasar como que a gente teria esse caminho. Porque a principal ponto que a gente olhou, a gente falou, cara, já existe um mercado aqui. Então, o que a gente está fazendo nessa primeira fase agora com a plataforma?
pegando aquele teu gancho, você explicar o que faz diferença. Não, já existe. Por exemplo, assim, um produtor pode chegar na indústria e falar assim, vamos fazer um contrato futuro, você vai me pagando ano a ano. Aqui importa, né? Bater isso é pontual, não é no ambiente. E aí veja uma coisa, eu bato lá, eu estou em volta da sua indústria, você é o consumidor, só você que tem essa possibilidade, então você faz a negociação do seu jeito. Sim. Tá? E a gente já teve, por exemplo, projetos chamado Fomento Florestal. Era exatamente isso. A ideia era a indústria ia lá e fomentava o produtor. Só que a gente teve vários exemplos que chegou na hora de vender a floresta, a indústria pulou fora. Mas isso, se a gente parar para pensar, por exemplo, de diferentes dinâmicas de cédula de produtor rural e tudo mais, assim, isso não pegou por causa desses elementos. Não pegou porque assim, a gente São teve, 7 anos, cara. 7 anos. A gente teve um incentivo florestal na década de 90, tá? Existiu a CPR, dentro disso daqui, um movimento para a geração de CPR na década de 90. Só que o que aconteceu? Não existiu o blockchain, não existiu o monitoramento. Então a auditoria para fazer isso daqui... Prato cheio. Prato cheio para... O que aconteceu? Hoje a gente tem 3, 4 andares de florestas. Esse é um dos grandes problemas legais hoje que a gente tem na parte de regularização. Você tem uma floresta que alguém tem uma CPR da década de 90. Que isso? Tá? E aí, por exemplo, e não é um, são mas 2, 3... teve um movimento de CPR como incentivo da década de 90, depois o mercado deu uma minguada. Deu uma minguada. Não, porque justamente mas tem coisa... O que aconteceu? Foi muito dinheiro, muita gente não plantou, pegou o dinheiro e não fez o plantio. As CPR se duplicaram, triplicaram. Cara. Tá? E aí, porque eram projetos muito longos. Sim. Então, esse mercado se matou exatamente nesse momento. Por isso que ele não houve essa evolução. E aí, por quê? Aí isso faz parte do que a gente detectou. Bom, não tinha blockchain, permitia que, cara, imagina, eu trocava CPR aqui, era documento, portador, assinado no verso. Imagine. Então, não existia isso. Sim. E outro grande problema era o custo da auditoria. Por exemplo, imagina um projeto no Brasil inteiro. Como é que se faz essa auditoria? Então, hoje, com a tecnologia que a gente desenvolveu lá na MEP, monitoramento via satélite. Então, isso simplifica muito essa garantia. Tá? E aí, esse é o ponto que eu acho que é bem interessante, que a gente muda muito o jogo, é que agora, a gente criando esse espaço, esse nosso marketplace, esse nosso balcão, a gente começa a botar mais player na jogada. Então, eu já não fico mais, o produtor não fica mais preso a uma regionalidade. Sim. Tá? Eu posso agora começar também a trazer um fundo de investimento que possa investir em criptoativo ou ativo real, mas ele não precisa ser um fundo de 1 bilhão. Claro. Ele é um fundo de 50 milhões. E ele encartera esses tokens. E ele encartera. Deixa eu fazer o primeiro ETF de tokens florestais do mundo. Olha aí. É os criptofundos.